Olha que Deus fala conosco em Ezequiel 3, que diz assim, ó. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai falar à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu de comer o rolo, e disse-lhe, filho do homem, dá de comer ao teu ventre. Enche as tuas estranhas deste rolo, que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Glória a Deus. Olha que a palavra está falando, que é para nós primeiro nos alimentar da palavra, em seguida que a gente vai falar às pessoas que estão precisando. Se você não tiver um tempo de intimidade com Deus através da palavra, da oração, do jejum, a gente não consegue fazer a obra de Deus. E Deus está mandando a gente falar a um povo sofrido, angustiado, oprimido, a um povo que só vive em guerras. Só que quando Deus fala em Israel, Deus não está falando daquele Israel. Deus está falando de nós que aceitamos Jesus, de nós que buscamos a verdadeira palavra de Deus, que buscamos estar diante de Deus. Nós somos um povo escolhido, nós somos Israel. E existe brigas constantes. E a pior briga é que está dentro de nós, entre a carne e o espírito. Quantas das vezes a gente quer fazer coisas erradas, quantas das vezes a gente quer fazer coisas que agradam os nossos olhos, e o Espírito Santo vem e fala, não faz, não vai. E a gente é rebelde, a gente acaba fazendo, a gente acaba indo, a gente acaba se machucando, porque muitas das vezes a gente não quer ouvir o que Deus tem para falar conosco. As nossas rebeldias estão fazendo a gente perder a união, a comunhão com Deus. As nossas rebeldias estão fazendo divisão entre o que é santo e o que é da carne. Não se pode agradar a dois deuses ao mesmo tempo. Você não pode estar diante de Deus falando, eu sou um servo, eu faço aquilo que agrada a Deus, e virou as costas, vai fazer o que está no mundo. Não tem como você servir a dois deuses. Você vai entrar em confusão com Deus. Seria melhor você entrar com Deus da carne. Entra em confusão com Deus do mundo. Entra em contenta com Mamon. E permita que o Espírito Santo habita dentro de você. Permita o que o Espírito Santo te aconselha. Permita que o Espírito Santo te mostre a verdade. E a gente não quer, porque estar diante de Deus, isso nos traz uma guerra terrível, porque o mundo é a delícia dos nossos olhos. O mundo é aquilo que traz falsos enganos, mentiras, como se fosse um paladar, algo doce em nossas bocas. Como se fosse um maná que nos alimenta, mas isso é morte. Letílias do mundo são mortes, porque só Deus tem um perfeito maná. E a gente não quer se alimentar desse maná. Como aquele povo no deserto não queria, achou que era sem graça, a vida inteira comendo a mesma coisa. Eles queriam mudar, eles queriam carne. E era pecado pedir carne para Deus? Não, mas da maneira que eles fez, eles murmuraram. Eles blasfemaram contra Deus. E Deus falou, eu vou te dar carne. Só porque a ira de Deus estava lá. E quantas pessoas morreram naquele dia. Nem tudo que a gente quer é bom para Deus. Nem tudo aquilo que a gente pede para Deus é perfeito e agradável. Então, quando a gente for pedir algo para Deus, peça para Ele, se for da vontade dEle, que Ele traga para nós. Que se for da vontade dEle, que Ele nos prospera diante daquilo que nós estamos pedindo. Olha como é bem mais fácil do que murmurar, reclamar, blasfemar, querer virar as costas para Deus.
Quando se quer virar as costas para Deus, para onde a gente vai esconder? Porque no Salmo 139 fala o quê? Para onde vou esconder? Se Deus nos viu dentro do ventre de nossas mães, eu acho lindo esse salmo. Esse salmo, ele fala muito comigo. Não tem para onde esconder. Então vamos mudar as nossas orações, por mais difícil que seja. É a gente falar, Senhor, faça a tua vontade. Isso é difícil. Porque a nossa vontade, ela está na pele, ela está no nosso pensamento, é o nosso desejo, é um fermento que se a gente não tiver cuidado, ele vai inchar e vai levar à morte. Porque a gente vai pecar. A gente vai querer fazer coisas que não agrada a Deus. Por mais que o Espírito Santo fala, não faz, não vai. Não coloca o teu pé aí que vai machucar, vai quebrar. A gente não quer. Porque os nossos desejos estão inflamados dentro de nós. E é preciso tirar esse espinho. E se você não dá conta, pede ajuda para Deus. Deus está falando com Israel nessa manhã de hoje, através dessa palavra. Se alimenta. Se alimenta, porque vocês vão precisar, não só para o mundo, mas principalmente para você. Não adianta a gente querer dar um alimento para o mundo se a gente não nos alimentou. Não adianta a gente querer dar algo para o mundo que a gente não tem, que a gente não buscou. Como você pode dar uma água para os outros, para outras pessoas, se primeiro não matou sua sede? Como você pode levar um alimento, se você não sabe como ele foi preparado? A nossa língua é um membro pequeno, que tanto ela pode dar vida, como ela pode matar. É como se fosse um pequeno foquinho de fogo no meio de um bosque. Olha a destruição que faz. Olha o mal que isso faz. Então vamos vigiar. Vamos buscar o que é perfeito e agradável de Deus primeiro para nós. Vamos matar a nossa sede, vamos nos alimentar. Para em seguida a gente estar falando com quem precisa. Que essa palavra de hoje, ela venha ser como uma luz no seu caminho. Que essa palavra de hoje, ela venha ser guardada no teu coração para que teu pé não peca. Porque no Salmo 119 fala, guardei a tua palavra para mim não me perder. Primeira palavra. Primeiro você se alimenta. Primeiro você se enche da presença de Deus. Em seguida vai falar. É isso que está faltando nos dias de hoje, conhecimento da palavra para estar falando diante desse povo. Ele não é povo estranho. E quando a palavra fala que Deus está nos enviando a um povo que não é difícil língua, Deus está falando que daqueles que também acham que conhecem a palavra, daqueles que também estão na presença de Deus, mas estão perdidos. Quer ser alimento, mas não se alimenta. E que nessa manhã de hoje, nesse dia de hoje é segunda-feira, essa palavra, ela vem te alimentar a semana inteirinha. Que essa palavra, ela venha ser o peso que você precisa para estar firmado com os pés diante de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Semana abençoada para você. Fica com Deus.